Quem detém o controle desta nação? Quem está no controle desta nação? Essas são perguntas que têm sido feitas com recorrência, mas não tem se chegado a uma resposta plausível. Bem, é justamente por não conseguir se chegar a uma resposta plausível é que a situação do país está assim. Então, nesse sentido, eu gostaria de discorrer sobre esse tema através de uma dinâmica um pouco diferente. Eu preparei um slide onde eu gostaria de pontuar quem são as duas forças atuantes em nosso país e ao final dele, com certeza, fará um sentido maior para você que me assiste. Bem, antes disso, você que já me acompanha, deixa aí seu joinha, que isso nos ajuda bastante. E para você que assiste pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, que semanalmente a gente está inserindo aí novos vídeos com novas análises político-filosóficas, ok? Então, sem mais delongas, vamos à análise. Bem, muitos dirão que é a direita que está no controle por conta da figura do presidente da República. Mas a pergunta que fica é, será? Por que então que o presidente não consegue deslanchar o país? Ele se encontra travado nesses desdobramentos juntamente ao Congresso Nacional. Por quê? Bem, nesse sentido eu gostaria de fazer um paralelo entre as duas forças atuantes no país, as quais sejam direita e esquerda, para depois, no final do vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma luz aí e vai conseguir responder de uma forma mais substancial a essas duas indagações que fizemos no início do vídeo, ok? Então vamos lá. Quem é a esquerda atuante no país? Quem são os seus agentes? São 5 grupos que compõem a esquerda. O primeiro grupo é o grupo de intelectuais, que eles estão presentes na academia, nas universidades, principalmente as federais, no âmbito educacional, no meio artístico e também pelos formadores de opinião. Ou seja, há um monopólio ainda cultural, educacional em nosso país por conta da esquerda. E isso desencadeou um segundo grupo em nosso país, que é o grupo que está inserido nos meios de comunicação, através dos jornalistas, através dos apresentadores, através dos analistas, que têm um poder de persuasão grande pela demanda que os assiste, e isso faz com que seja desconstruída a imagem da oposição, neste caso do atual governo, em virtude da sua própria ideologia, que no caso é a esquerda. Um terceiro grupo que eu chamo a atenção, que compõe a esquerda, é dos agentes institucionalizados. Ou seja, a esquerda ela vem atuando em nosso país há décadas. E ela vai, de uma certa forma, costurando em nossa sociedade para inserir os seus agentes em todos os meios. E o problema é que agora esses agentes eles foram institucionalizados. Então há sim militantes da esquerda inseridos na OAB, no próprio judiciário, no Ministério Público, nas autarquias, nos órgãos fiscalizadores. Então aqui nasce uma pergunta: como o país pode ser capitaneado pela direita se basicamente todos os seus órgãos estão tomados, infestados por agentes propositalmente inseridos neles? Então é um pouco difícil. Então esse processo de limpeza, que Bolsonaro até usou um termo interessante esses dias atrás, que é preciso fazer uma quimioterapia no Brasil, é nesse sentido. Enquanto não limar, no bom sentido da palavra, esses agentes que foram inseridos, que
que foram institucionalizados, que são resguardados por lei para atuarem e colocarem a sua ideologia como primazia da sociedade, enquanto isso não acontecer, nós vamos patinar na lama, tá certo? Bem, chama atenção para o quarto grupo também, que são os militantes, grupo de militâncias. A esquerda possui vários deles, sindicalistas, movimento estudantil, movimento sem terra, movimento LGBT, que hoje já abarca o dicionário inteiro, né? UVXZ, blá blá blá. Movimento de feministas, de abortistas, de pró-legalização de drogas e assim por diante. Então você vê que a militância da esquerda de fato é atuante. Todas as pautas que o governo introduz ou cogita que vão no sentido oposto às pautas que eles defendem, eles vão para as ruas, eles vão para frente dos ministérios, eles fazem a bagunça deles e eles atrapalham o desenrolar das ações políticas, mas de fato eles têm militância. E o quinto grupo que compõe a esquerda é o grupo chamado massa de manobra, que é a grande parte do povão que acredita no que eu costumo chamar de teoria Robin Hoodiana. Ou seja, tira-se dos ricos para dar aos pobres. É óbvio que é uma narrativa absolutamente falaciosa. Eu diria melhor, né, que é uma narrativa sofismática, porque eles sabem que são mentira, que é mentira, aliás, e a colocam em pauta, né, como uma verdade indubitável, que é justamente para utilizar desta teoria sedutora e seduzir, obviamente, né, esse povo assim que tem um nível cultural baixo, que tem um nível de escolaridade restrito e que tem essa certa dificuldade de entender um pouco mais além da página número 2, né? Bem, em contrapartida, eu gostaria de apontar agora quem são os agentes que atuam na direita do Brasil. Então, os grupos de intelectuais. Não tem? Quem são os grupos de intelectuais que pensam o Brasil, que pensam nos desdobramentos futuros da nação, que orquestram os desenrolares político-ideológicos? Não há. O que há de fato é meia dúzia ou menos de intelectuais disputando o cargo de quem leva o troféu do melhor ego, né? Então não há uma consolidação, um capitaneamento intelectual, um capitaneamento de grupos que de fato pensem o Brasil do futuro. Isso não há. Bem, o segundo grupo então que eu chamo a atenção, que compõe a direita, é o grupo nos meios que foi inserido, né, que foram inseridos nos meios de comunicação, que são apenas os agentes que atuam nas redes sociais. Então olha que absurdo compararmos a esquerda, que é detentora de todo o comando institucionalizado de rede, televisão, né, rádio e assim por diante, e divulgam e propagam as suas agendas, as suas militâncias, conforme melhor convém a eles. Em contrapartida, nós temos apenas as redes sociais para propagar os nossos pensamentos de forma pulverizada. O terceiro grupo que compõe a direita são os agentes institucionalizados, que estão apenas inseridos por via democrática. Ou seja, são apenas aqueles que colocamos, né, como vereadores de nosso município,
né? Deputados estaduais, deputados federais, mas não há uma institucionalização, como a esquerda tem feito ao longo de décadas, de infiltrar seus agentes em todos os setores da sociedade. O quarto grupo, que são as militâncias, a única militância de direita que há são as manifestações. Ou seja, raramente, quando se tem uma pauta bomba que vai ser votada no Congresso, ou alguma coisa que está assim em evidência, aí o povo vai às ruas, mais uma vez, sem capitaneamento algum. É interessante que ainda assim eles causam algum efeito, por conta do seu número absurdamente expressivo, e isso desencadeia, ou pelo menos desencadeava lá atrás, um certo medo dos políticos, hoje já nem tanto. Então você vê que a militância da esquerda, ela é de fato atuante. A militância da direita não há. Então isso é muito sério. O quinto grupo, a massa de manobra. Também, a direita também possui a massa de manobra, né? Um grupo de massa de manobra. Inclusive, é um grupo absolutamente enorme, que é composta por youtubers de direita, sem preparo intelectual, ou seja, todo mundo se acha preparado para gravar um vídeo, para falar sobre política, né? Para engrandecer o governo sem saber o que realmente há por detrás dele, o que de fato está acontecendo nos bastidores. Os facers, né, que propagam ações da esquerda gratuitamente. A gente está cansado de ver, você abre o Facebook, você vê vídeos sendo compartilhados de forma assim gigantesca, e quando você entra para ver o conteúdo, na verdade você vê que a direita está fazendo uma propaganda gratuita, de alta demanda, de alto poder de alcance para a esquerda. Enquanto isso eles riem da nossa cara. Os antipetistas, passivos, né? Ou seja, aqueles que corroboraram para eleger o Bolsonaro, mas que não participam em nada da política, né? Eles só são antipetistas. Eles só assim são desgostosos com o PT por conta da roubalheira, né? Por conta de ser assim um partido que na verdade não é partido, é uma organização criminosa, enfim. Então por conta disso, mas eles não compõem nenhum tipo de militância, eles não compõem nenhum tipo de integrante ativo da direita, né? E por fim, agora é delicadíssimo o que eu vou falar, mas é uma grande verdade, os cristãos que se escondem na fé para justificar a sua passividade. Então, antes que algum Zé Ruela venha, né, me xingar por conta disso, eu quero declarar aqui abertamente a todos que eu sou cristão, eu votei no Bolsonaro, fiz a maior campanha e faria novamente por ele, tá? Só que eu tenho um compromisso antes de qualquer grupo, eu tenho um compromisso com a verdade. E a verdade tem que ser dita. Muitos dos fiéis, inclusive eu tenho dentro da minha própria família, se escondem atrás da fé, utilizando a máxima de que, mas é Deus que sabe das coisas, vou esperar em Deus. E aí justifica a sua passividade, né? Deixando essa lacuna absurda no meio do povo cristão, que teria por prerrogativa da sua fé de agir ativamente, mas assim não fazem, né? Mas enfim. Então, para dar agora uma resposta um pouco mais objetiva, mais direta a essas perguntas que foram feitas no início do vídeo, eu diria que
A direita, de fato, ela é muito mais expressiva em contingente, mas ela é muito inferior na produção intelectual, ela é absurdamente inferior na sua militância, no seu ativismo, e por conta disso é que mesmo em maior contingente, a direita perde feio num conflito direto com a esquerda. Tá? Então, dito de outra forma, hoje quem manda no país, ou que ainda manda no país, que ainda controla o país, é a esquerda. Através de todo esse processo, ao longo de décadas, que começou através de um movimento intelectual e introduziu aos poucos em todos os setores da sociedade, institucionalizando seu ativismo, trouxe também para dentro dos grupos midiáticos, né? Para dentro assim da rede de TV, rádio e assim por diante, trouxe para dentro das universidades e lá acontece uma doutrinação escancarada. Então veja, a esquerda é que manda, infelizmente, em nosso país. Então vamos parar com essa bobagem de achar que está tudo certo, que porque colocamos lá Bolsonaro para nos representar, jogamos uma bomba na mão dele, porque hoje ele está sozinho. Por mais que diga, mas não, o povo está ao seu lado. Mas do que vale o povo ao seu lado se a institucionalização da democracia atende somente à democracia do sistema e não à democracia do povo? Então foi isso que a esquerda conseguiu fazer. Então a esquerda hoje se esconde atrás de uma narrativa absurdamente falaciosa, de que ela age democraticamente, mas a democracia que a esquerda faz menção é aquela institucionalizada. Ou seja, pela lei, pelos órgãos, pela legalidade, pela Constituição, eles atuam de forma ativa em sua militância, em sua agenda, né? E nós, povo, que somos legitimados, né, a dirigir ou dar as diretrizes para a direção do nosso país, não temos força alguma. Então, para não estender muito esse vídeo, a questão que fica é a seguinte: o que se pode fazer, né, para reverter este quadro? Então, nos próximos dias eu vou gravar um novo vídeo que eu vou falar justamente nesse sentido, de como consolidar a direita, como fazer a direita mais estruturada, mais ativa, para que possamos, né, mais adiante, nos próximos anos, quem sabe nas próximas décadas, assumir o controle total desta nação, tá bom? Então, no mais, te vejo no próximo vídeo.